Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, e queremos receber neste domingo a paz que somente Jesus ressuscitado pode nos dar. Na paz de Jesus está também o encontro com o Senhor, que nos oferece uma nova vida e uma fé renovada. São Paulo compreendeu bem a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. São Paulo afirma, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Queridos irmãos e irmãs, Paulo estava dizendo à primeira comunidade cristã em Corinto que se Jesus não ressuscitou, todos poderiam ficar cuidando das suas coisas, no seu individualismo, na sua casa, que todos poderiam fechar as comunidades, as igrejas, parar de rezar, de exercer a caridade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria razão a nossa fé, a nossa vida por ele. Queridos irmãos e irmãs, mas não é assim. Jesus venceu a morte. Cristo ressuscitou. Nós vimos no Evangelho como as mulheres voltam com alegria para dar a notícia aos discípulos. Pedro e João encontraram o sepulcro vazio. E se Cristo está vivo, irmãos e irmãs, tudo deve mudar. Pois o encontro com Jesus ressuscitado é um encontro transformador. Foi assim na vida de Maria Madalena, de Pedro, João, Paulo, e deve ser também assim na nossa vida. A ressurreição de Jesus deve transformar o nosso coração. É o Senhor que nos coloca de pé para amá-lo, para fazer a nossa missão, para cumprir os nossos deveres e nos faz avançar, crescer na caridade. É o Senhor ressuscitado que nos torna homens e mulheres melhores a cada dia, mais humanos, mais espirituais, mais fortes, mais corajosos. É Cristo ressuscitado e glorioso que nos torna vitoriosos. Com Ele nós somos vencedores. Queridos irmãos e irmãs, essa foi a experiência na vida de Maria Madalena, dos apóstolos e de bilhões de pessoas ao longo da história que encontraram com Cristo ressuscitado e mudaram a sua vida para sempre. Queridos irmãos e irmãs, é nesse encontro que está a nossa perspectiva de ressurreição futura, de vida eterna, de chegar ao reino dos céus. Vamos pedir que nesse domingo de Páscoa, este encontro com Cristo nunca cesse de transformar os corações do mundo inteiro.
Vamos pedir que o nosso coração seja transformado pelo Cristo glorioso e que a luz de Jesus possa iluminar o nosso coração. E uma vez que Jesus entra no nosso coração, nós precisamos ser gratos a Ele por tantas vitórias que Ele nos consegue. É preciso celebrar a Páscoa com esta gratidão no coração, porque Deus se imolou na cruz e venceu a morte para nos salvar. Queridos irmãos e irmãs, além da gratidão, eu devo ter esse propósito de proclamar que Jesus está vivo. A missão que Maria Madalena recebe de levar a mensagem da ressurreição aos discípulos é a mesma missão da Igreja ao longo dos séculos, de anunciar que Jesus é Deus e que está vivo para sempre. É a minha e a sua missão. Irmãos e irmãs, vamos celebrar com alegria este domingo, com a nossa família, com os nossos amigos, e vamos pedir que esta alegria da Páscoa possa perpetuar sempre na nossa vida a certeza de que a alegria passa pela cruz. A alegria também passa por sofrimentos, mas nós somos chamados a perseverar na alegria que somente o Senhor pode nos dar. Irmãos e irmãs, tenham um santo domingo de Páscoa, que a paz do Senhor ressuscitado reine nos vossos lares e nos vossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós, com a graça e a presença do Cristo ressuscitado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.